Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E já adianto que não é clickbait, vocês sabem que eu não gosto disso, não sou dos gatilhos, das coisas, né? E eu decidi fazer esse vídeo, não para os haters, mas para as pessoas que torcem por mim, para as pessoas que gostam de mim, para as pessoas que a gente criou um relacionamento durante todos esses anos. Eu sei que tem pessoas que me acompanham aqui desde o primeiro canal lá atrás. Acho que do primeiro mesmo, que foi o Autoestima da Mulher, não, mas acho que desde o Papo Feminino tem pessoas que vêm acompanhando todas essas mudanças de Daniela, todas essas mudanças de canal. E já foram muitos canais durante esses 9 anos como criadora de conteúdo. Eu acho que, na verdade, já tem um tempo que eu venho sentindo essa... A alma sempre sabe, a cabeça demora muito para processar o fim de algo, assim, porque isso acaba fazendo parte da sua identidade, né? Como assim eu não vou mais ficar no YouTube? Parece que o YouTube não, é uma coisa que faz parte já da minha identidade, né? Faz parte de quem eu sou, porque é muito tempo aqui, é muito tempo criando conteúdo, em vários canais diferentes, em vários projetos diferentes. Então eu acho que o ego, ele dá uma surtada do tipo assim, tá, mas e aí, quem é você agora sem o YouTube, assim? É como se você não existisse, né? Como assim, como é que vai ser a vida? O meu ego com certeza tá surtado. Mas, como vocês sabem, eu amo mudança. A mudança é sempre muito bem-vinda na minha vida, mas dessa vez é uma mudança mais profunda, né? Diferente das outras vezes, que eu mudo de nicho, mudo de canal, dessa vez eu estou mudando de profissão, né? Estou mudando o meu status de criadora de conteúdo. E eu já tinha feito um vídeo há alguns meses atrás, quando eu tava casada ainda, falando que eu tava cansada de criar conteúdo. Depois eu digo, eu acho que eu tava só cansada, precisava descansar. Aí eu continuei criando, e aí eu comecei a ver várias criadoras de conteúdo, né, que depois começaram a empreender, saíram do YouTube, até postei aqui algumas, né, a Jéssica Andrade, a Kim Rosa Cuca, enfim. Comentei também que eu tinha começado um curso de tráfego pago para que, se um dia a Daniela do futuro quisesse sair da internet, sair do YouTube, ela tivesse essa liberdade. E como vocês sabem, eu amo liberdade, então tudo que eu faço, tudo que eu trabalho é para que eu tenha liberdade para escolher. Tem gente que não tem escolha, né? E liberdade é uma construção, é uma colheita, é fruto de algumas escolhas que a gente faz. Então eu amo liberdade, eu trabalho para viver com liberdade, para poder sair se eu quiser, né? Para não ficar dependente, né? Tem muitas pessoas que vivem num casamento que, se elas quiser sair hoje, não pode, porque tem uma dependência financeira. Tem pessoas que estão num trabalho que não podem sair hoje se não quiser, porque não construíram algo ali em paralelo para poder sair quando quiserem. Então, a liberdade, ela é uma construção, a transição também, a gente tem que se preparar para isso, né? E eu acho que eu já venho sentindo isso há algum tempo com os movimentos que eu fiz, né? Então, eu sinto que quando eu fiz realmente o curso de tráfego, eu tava fazendo algo pra minha Dani do futuro, e eu acho que no fundo, talvez a minha alma já sabia que esse ciclo da criadora de conteúdo tava ali se encerrando, né? Então, vamos lá, né? Dani, o que mudou? O que aconteceu? Por que essa decisão, né? O que acontece? E quando que você deu ouvido para isso, né? Já que você sente que a tua alma já estava falando em vários sinais, assim. Foi na viagem da Argentina, assim. 4 dias antes de viajar, eu comentei com vocês que eu torci o pé e mostrei, eu acho, em algum vlog aqui. Ficou bem inchado, ficou roxo. E eu falei, nossa, né? Não vou cancelar, porque já tava tudo pago, passagem, tudo e tal. E nessa semana da viagem, eu tinha feito alguns vídeos pra vocês. Eu fiz um vídeo de comprinhas que eu fiz antes de viajar, que eu não postei ainda aqui. E quando eu cheguei lá, eu tive que fazer uma viagem mais moderada, né? Por conta do pé, eu não pude explorar como eu gostaria de ter explorado a Argentina, Buenos Aires ali. Mas eu fiquei no bairro que me encantou, que foi Palermo Sorro, que é um bairro muito criativo,
de muita arte e lindíssimo, com certeza eu quero voltar lá outra vez. Mas eu não consegui sair muito, então o pé foi uma bênção, né? Uma bênção disfarçada de maldição, que me obrigou a pausar, né? Me obrigou a sentir, me obrigou a entrar em contato comigo para observar o que eu estava sentindo. E aí, o primeiro alerta que veio quando eu tava lá é que eu fiz um vlog do dia que eu cheguei na Argentina e tal. Só que se vocês verem o próximo vídeo da Argentina, eu mostro o bairro, mas eu não apareço. E aí, naquele momento de pausa, que eu tinha tempo para editar os vídeos que eu já tinha feito, né? Eu fiz um vídeo também mostrando a minha mochila, o que eu tava levando, essas coisas de higiene e tal, pro aeroporto, e esse vídeo nunca foi postado. E eu comecei a perceber que a minha falta de vontade de postar não era porque eu tava na correria e eu não tinha conteúdo, era porque realmente eu não estava mais sentindo vontade de postar. Eu não estava mais sentindo vontade de compartilhar, eu não estava mais sentindo vontade de aparecer. E nesse processo de pausa, né, porque eu fui viajar sozinha, fiquei 8 dias na Argentina, eu precisei olhar para minha vida, sabe? Precisei observar as escolhas que eu fiz até aqui. E foi um processo de cura muito grande que eu vivi lá, assim. Foi um momento onde muitas fichas caíram de por que eu fazia o que eu fazia. Eu tive muitos insights, inclusive, do abuso que eu vivi na infância. Na verdade, eu vivi 3 abusos por 3 homens diferentes. E eu achei que isso já estava resolvido, que isso já estava curado. E isso estava muito conectado com a intimidade. Eu não vou entrar em detalhes desse processo, porque a partir dessa cura, eu literalmente perdi a vontade de compartilhar a minha intimidade publicamente. E eu acho que a minha necessidade de compartilhar publicamente vinha por falta dessa cura da minha intimidade, que foi violada muito cedo, e me faltou filtros para entender o que era meu e o que era do outro, sabe? Então era como se a minha intimidade servisse pessoas. Ela existia para que as pessoas pudessem se beneficiar. E quando eu vivi essa cura lá na Argentina e quando eu entendi algumas questões com relação a esses abusos que eu não tinha entendido e nem visto por um outro ângulo, eu escolhi me preservar. Eu acho que essa é a palavra melhor para definir, né? E aí, a partir dali, eu disse, talvez por isso que não faça sentido eu expor tanto a minha intimidade, né? Expor tanto a minha vida. E eu sempre fui uma pessoa que eu compartilhei os meus processos aqui com muito detalhes. Foi importante porque eu acho que muitas pessoas passaram a se enxergar através dos meus processos, puderam se ver, puderam se autoanalisar, né? Quando a gente vê um espelho refletido, é muito mais fácil a gente dizer, nossa, eu também sou assim, nossa, isso aqui acontece aqui, nossa, né? E tal. Só que quando essas fichas caíram, né, de por que eu colocava a minha intimidade pra fora, porque eu não tinha esses filtros que foram rompidos muito cedo, eu passei por um processo ali também de me perdoar, né, porque eu tava vivendo de forma inconsciente, mas que a partir dali eu tinha assumido um compromisso comigo de me preservar, de preservar aquilo que era sagrado e deixar isso pra conversar com minhas terapeutas, com minha psicóloga, né? Também tô fazendo acompanhamento psicológico, enfim. E ali cessou uma necessidade de salvar através de, nossa, isso aqui vai ser muito bom para as pessoas, tá? Mas vai ser bom para mim? Não, não vai ser bom para mim. Então não, né? Então vamos deixar isso aqui quieto. Outro insight que eu tive no meu processo de pausar foi o quanto eu tinha uma necessidade de viver na correria. Eu gostei tanto desses dias tranquila, desses dias desaceleradas, desses dias sem, eu não vou postar o conteúdo, sem a obrigação. E
E eu comecei a questionar a raiz dos meus excessos, né? Por trás de todo excesso esconde uma falta. Provavelmente você já ouviu essa frase. E pra mim eu achava que não. Por quê? Porque, né, eu sou uma pessoa, tô abundante, eu tenho dinheiro pra viajar, eu tenho dinheiro pra comprar minhas coisas, minhas roupas, né? Viver minha vida, dar presente pra minhas filhas e tal. Não tem falta aqui, né? Não tem falta. Não tem falta. Mas inconscientemente tinha um medo da falta. Então, e é muito interessante, essa consciência veio num vídeo aleatório, porque não existe coincidência, né? O universo conversa com a gente o tempo inteiro. E aí apareceu pra mim um vídeo da Thaís Araújo, que ela falava assim, pra Marília Gabriela, acho que era a entrevista, ela dizia assim, eu nunca tô fechada pro trabalho. E ela até se emociona nesse vídeo. Eu nunca tô fechada pro trabalho. Porque existe um medo de falta, né? Existe um medo de falta ancestral e parece que você tem sempre que trabalhar e... Porque lá no fundo você tem medo que se um dia faltar, né? Eu preciso... E aí, a partir daquilo ali, eu fui desdobrando, e eu digo, nossa, né? Talvez eu trabalhe ainda no modo sobrevivência. No modo que a gente aprendeu a viver, né? Correndo pra não faltar, correndo pra não... E eu falei, gente, eu não quero mais viver nesse modo sobrevivência, eu não quero ter mais tantas coisas pra dar conta, né? E eu tenho um valor de compromisso muito forte, né? Nos meus atendimentos, eu tô sempre no horário marcado. Se eu tô doente, raramente eu vou desmarcar com uma cliente minha. Eu geralmente vou priorizar. E aí eu vou pegando coisas, e eu comecei lá na Argentina a perceber que eu não queria uma vida com tanto trabalho, né? Que eu queria uma vida mais orgânica, que eu queria tempo de qualidade para ir no restaurante, para ir no cinema, para ficar assistindo um filme, e que eu não queria ter mais tantos projetos assim para dar conta, sabe? Porque quando a gente pega muita coisa, fica difícil fazer muita coisa com qualidade. E quando você faz, você se mutila, assim, você chega arrebentada, que quando você vai fazer alguma coisa pra você, você não tem nem mais energia, de tão cansada que você tá de tanta coisa, assim. E aí outra coisa também que eu entendi com os excessos, com essa minha necessidade de ter um monte de canal, essa necessidade de algumas coisas, é que algumas escolhas que eu fiz foi porque eu precisava de uma validação externa. Eu percebi que inconscientemente eu ainda estava tentando provar pro meu passado, que me chamava de louca com as escolhas que eu fiz, que eu era alguém, que eu tinha conseguido. Olha só, né? Eu consegui morar em Balneário, eu consegui isso, eu consigo viajar, eu consegui. Eu acho que muito do que eu estava vivendo era para provar para os outros, para alguém e até para mim mesma. Olha, Dani, você consegue, você dá conta, você conseguiu, né? Você chegou nessa prosperidade que você queria. Só que eu fui perdendo a vontade, né, de mostrar, porque chegou um momento que eu disse, eu não preciso mostrar todos os detalhes da Argentina para validar que eu fiz uma viagem incrível e que eu fui. E aí, chegou no final da viagem, eu vi que eu não tinha ido vários pontos turísticos dos vídeos que eu assistia, dos vlogs e tal, antes de ir. E aí eu tava em paz com isso, eu falei, nossa, que bom, eu não fiz uma viagem pra mostrar para as pessoas os pontos turísticos ou tal, eu fiz uma viagem pra mim. Eu fui nos lugares que tinham sentido pra mim, eu fui nos restaurantes que eram importantes pra mim, muita coisa eu fiz e não gravei. Algumas coisas eu fiz stories, mostrei lá, enfim, fui mostrando a rotina ali do que estava fazendo. E foi uma pausa, assim, de muita reflexão sobre o que eu estava fazendo da minha vida, né? Sobre o que eu estava vivendo e principalmente a raiz de por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, né? E uma forma que a gente percebe quando a gente está mudando de identidade, né, quando a gente está mudando quem a gente é que aquilo que a gente amava muito, a gente passa a não se conectar mais, do tipo assim, nossa, eu amava tanto isso aqui, e agora eu tô tão sem vontade disso aqui. E às vezes é só cansaço, mas às vezes é uma mudança que aconteceu, e se a gente fica no piloto automático,
a gente alimenta aquilo porque a gente sempre foi aquilo, e aí a gente continua fazendo. E aí a gente tem um desconforto, vai botando embaixo do tapete e segue no piloto automático, alimentando a velha vida, e não para pra perceber que talvez existam coisas que a gente, não, isso aqui realmente eu gostava disso, mas eu não gosto. Talvez tenha uma outra pessoa aqui nascendo e que vai gostar de outras coisas. Só que eu só descubro essas novas coisas quando eu dou espaço, né? Quando eu tiro aquilo que já não preenche mais pra ir pro novo, né? Pra nova fase, pro novo movimento e por aí vai, né? E eu tive várias curas também com relação à minha infância, com relação ao meu nome, né? Vocês perguntaram, ai, Daniela Felisberto, é meu nome de batismo. O nome que eu nunca tive coragem de assumir nesses 9 anos de internet. Eu sempre tive um conflito com as minhas raízes, sabe? Eu sempre tive um conflito, uma falta de pertencimento, assim, porque eu nasci numa família pobre, já contei isso pra vocês, né? Até meus 18 anos eu não tinha meu próprio quarto, eu dormia num quarto com a minha avó com cortina, não tinha nem porta no nosso quarto. Na casa não tinha, né? Era tudo cortina mesmo, enfim, demorou muito pra ter forro. Era uma situação bem, bem escassa, assim. Só que eu sempre tive mania de grandeza. Desde pequena eu sempre quis as melhores coisas. Eu era uma adolescente que gostava, sim, de usar roupa de marca. E eu tinha um conflito muito grande com essa Dani. Essa Dani que queria estudar numa escola particular, no ensino médio. Eu estudei na Univale, que é uma grande universidade aqui de Santa Catarina, de Itajaí. E eu não tinha dinheiro para estudar lá, mas eu fiz das tripas coração, fui no negócio de bolsa, falaram não, fui no outro lugar falar com a assistente social, onde eu fazia curso de artesanato, ela disse que não dava, fui na reitoria da universidade, escrevi uma carta para o reitor, pedi para a secretária dele entregar essa carta para ele, e foi assim que eu consegui estudar, né, fazer meu ensino médio na Univale, trabalhando meio período como estagiária para pagar meu estudo numa escola particular. Então, para mim, aquela Daniela que foi lá numa ousadia falar com o reitor e não conseguiu falar com ele e escreveu uma carta e pediu para entregar essa carta para o reitor da universidade, é uma Dani com 13 anos, porque foi ali quando eu entrei no ensino médio, né? E eu faço aniversário em novembro, mas eu comecei a primeira série com 6 anos. Com 13 anos, cara, eu era uma criança ali na adolescência. Olha a ousadia que eu já tinha para viver o melhor. E um dos questionamentos que o meu namorado fez, ex-namorado, tá? Que também não estou mais namorando, foi porque eu questionava a minha prosperidade. E aí me veio uma memória, que eu estudava na Univale, depois eu fui estudar num outro colégio, terceirão, num outro colégio particular, que daí eu já pagava. E eu ia estudar numa escola pública com minhas amigas, no Vitor Meirelles, para continuar pertencendo a minhas amigas, né? Então era como se eu sempre estivesse servindo 2 senhores. E aí uma vez o Robson falou assim, tu fala assim, eu comprei um tênis e esse tênis é R$700. Mas aí logo em seguida tu já justifica, mas eu só tenho um. Eu comprei uma blusa de 500. Mas olha, gente, eu também tenho blusinha do Brás, tá? Então era como se eu nunca quisesse sentar na cadeira da Dani, que desde muito nova, quando trabalhei minha primeira... Eu me lembro que eu comprava na Mackenzie, nem sei se existe ainda. Tinha uma marca que se chamava Zump, que era uma marca, assim, muito cara, assim. E eu gostava da qualidade das roupas e eu comprava as roupas, né? Nessas lojas, Elos, Coach, enfim. E eu pagava com meu dinheiro, não pedia pra ninguém comprar pra mim. Era eu que me dava, né? Só que parecia que, assim... Isso era uma questão, né? Então eu sempre ouvia, ela vem ela com a mania de grandeza dela. Como se isso fosse um problema. E aí talvez por isso que eu vivia justificando o fato de eu gostar das coisas boas, de eu gostar do melhor. Então eu ficava sempre transitando ali em 2 mundos, assim, tipo, olha, eu tô aqui, mas olha, eu também tenho esse lado mais simples aqui, tá? E aí é como se, assim, tu vem de uma família onde tu tem uma ambição, porque eu sou ambiciosa, eu sempre quero melhorar, eu sempre quero crescer, eu gosto de bons restaurantes e tal, mas pra minha avó tá tudo bem a vida simples, a vida confortável, né? Pra algumas pessoas da minha família tá tudo bem a vida confortável,
Mas aí, quando você nasce com essa mania de grandeza, você pensa, nossa, será que parece que dá um desencaixe, sabe? Parece que tu não pertence àquele lugar. E junto com isso, né, tinha essas coisas que a gente escuta, né? Ah, que dinheiro não é tudo, que vai todo mundo pro mesmo buraco, mas dinheiro não é pra quando a gente morre, né? Dinheiro é pra quando a gente vive. Realmente vai todo mundo pro mesmo buraco, mas a questão é como que cada pessoa que foi pra aquele buraco viveu, passou a vida, né? Desfrutou. Então eu fui desconstruindo crenças que parecia que eu digo, cara, eu não pertenço, porque como que a minha família vai me aceitar com essa mania de grandeza que eu sempre era criticada por isso, né? Então, parecia que não encaixava. Então, parecia que o meu sobrenome não era um lugar confortável pra mim. Não era um lugar que eu queria estar. Então, no fundo, né, no meu casamento anterior, quando eu tive que tirar o Cândido, eu senti um desconforto muito grande. Ali eu percebi que eu ainda estava atrás de um sobrenome que não fosse o meu, porque eu ainda negava as minhas raízes. E esse foi um ano de acolher, né, e sentir orgulho de ser Daniela Felisberto, né, de voltar pra casa. Tanto que foi isso que eu tatuei. Isso foi outra coisa que eu queria fazer um vídeo. Quando eu fiz a tatuagem, eu disse, nossa, eu vou fazer um vídeo sobre essa tatuagem. E eu não senti vontade de fazer. E aí eu digo, gente, o que tá acontecendo comigo? Porque eu conto todos os meus passos, eu conto todos os meus planos, eu conto tudo pra todo mundo. Por que eu não tô querendo mais contar? E aí eu tatuei, assim, um pouco depois que eu vim aqui pra Balneário, uma tatuagem em cima do sol, né, que é a identidade. Ocupe o seu lugar. E desde que eu vim para Balneário, desde que eu assumi o meu nome de batismo, eu sinto que eu tenho ocupado o meu lugar. Quem é a Daniela sem os traumas de abuso da infância? Quem é a Daniela sem a necessidade de provar que conseguiu melhorar de vida? Quem é a Daniela que não vive para os outros ou que não vive para mostrar que para salvar através da sua própria intimidade, né? Satisfazer através da sua própria intimidade. E desde então eu tenho feito esse caminho de voltar para casa. Eu acho que os meus 2 últimos relacionamentos, eles vieram como uma cura dos últimos 9 anos, né? Meu primeiro vídeo eu postei em 2016, que era um ano 1 planetário. A gente tá em 2025, que é um ano 9, o fim de um ciclo de 9 anos. Então tem muitas pessoas que não vão se identificar mais com aquilo que começaram lá em 2016. 2026 é um ano 1, então é uma nova semeadura. E 2016 foi quando eu conheci o Robson, né? O meu ex-namorado agora. E a gente voltou para curar algumas questões que a gente precisava, né? Para que os dois pudessem também ser livres para viver o relacionamento, viver o amor e seguir em frente, né? E foi tudo muito harmônico. E foi um desejo de ambas as partes não continuar junto, assim. A gente se dá super bem, a gente tem uma questão de amizade, mas eu entendi que essa relação só voltou pra minha vida para poder fechar esse ciclo e curar, né? Mais uma cura que precisava viver em termos de relacionamento. E aí eu entendi que sim, né, eu faço parte da minha família e que tá tudo bem que na minha família tenham pessoas que gostam da vida simples e que eu posso pertencer a essa família, mesmo sendo aquela que tem mania de grandeza, que é ambiciosa e que gosta de muitas coisas e que isso não me separa deles, sabe? Isso não me separa de onde eu vim. Aliás, isso me fortalece, né? Então, eu parei de brigar com essa questão interna mesmo, de identidade. E foi um processo, assim, que aconteceu muita coisa, na verdade. E eu não vou dar tudo com muito detalhe, como sempre dei, porque realmente hoje eu não sinto mais necessidade. Eu não tava nem com vontade de vir fazer esse vídeo, mas pelo meu valor de respeito e pelo meu valor ali, né, dessa necessidade de encerrar ciclos sem deixar portas abertas ou meio abertas, entreabertas, e por respeito a quem me acompanha há bastante tempo, eu achei que esse vídeo, ele era necessário, né? Então eu decidi, e aí junto com isso, vem à medida que eu ia postando menos conteúdo aqui, eu ia vendo os comentários, nossa, Dani, tô sentindo muito sua falta,
Lá no Instagram, quando eu anunciei que não ia mais, né, andar nessa direção, meu Deus, como que eu vou viver sem os seus vídeos? E ali eu vi também, né, a dependência, muitas vezes, porque num relacionamento adulto, num relacionamento saudável de duas pessoas adultas, ninguém existe para suprir carências emocionais um do outro, né? Num relacionamento saudável, a gente precisa poder sair. A gente precisa poder sair sem achar que o nosso papel é preencher as lacunas que só cabe ao outro preencher, que só cabe ao outro resolver, né? Essas carências, essas questões emocionais. É natural a gente sentir uma dor de fim, né? Do tipo, nossa, dói por tudo que a gente viveu. Vocês acompanharam aqui meu processo de divórcio e foi muito dolorido, muito doído, mas assim, eu posso viver sem aquela pessoa, com toda a certeza do mundo. A gente pode viver sem as pessoas que estão na nossa vida hoje, né? Vocês podem viver sem os meus conteúdos, outras pessoas virão maravilhosas, tá? E aqui eu quero também aproveitar para dizer para vocês que eu continuo acreditando no YouTube, né? Eu continuo vendo que o YouTube é um lugar para se fazer dinheiro, a internet é um lugar fantástico para ser ferramenta de prosperidade. E aí, né, talvez vocês me questionem, Dani, você criou um canal recente, né? Eu acho que aquele canal é igual... Sabe casal quando se separa e faz uma viagem antes? Né? Quando saiu a notícia da separação da Virgínia, eu me lembro que as pessoas falaram, nossa, mas eles foram para Portugal viajar, parecia que tava tudo bem, né? Ah, o fulano separou, nossa, mas eles viajaram. É aquela última tentativa de você... O ego nunca quer soltar aquela direção. Então, quanto mais distante você vai ficando, parece que mais você quer fazer coisa naquela direção para que aquilo não acabe, porque quem sou eu sem aquilo ali, né? Então, eu sinto que foi muito nesse lugar, assim. Preciso provar que eu ainda tô aqui, que eu ainda consigo fazer isso aqui, monetizar um canal rápido, que eu tenho essa habilidade. Eu acho que foi muito questão de provar, assim, né? Muitas coisas que eu fiz, muitas coisas que eu criei, foi para validar aquela criança que não foi vista, que não foi ouvida. E são camadas, né? Eu venho trabalhando feridas de abandono, rejeição, né? Eu conheci meu pai já na adolescência, então eu tive esse espaço vazio do meu pai. Eu fui criada pela minha avó e eu fui uma criança que falava muito. E muitas vezes isso também eu era criticada, porque eu falava demais. Cala a boca, Magda, porque tinha aquela coisa lá do sai de baixo, né? E aí toda hora, cala a boca, Magda. As reclamações na escola era porque eu tava sempre falando, sempre conversando. Então eu ouvi muito isso, cala a boca, você fala demais, você fala demais. E aí é como se eu não quisesse silenciar. Então, assim, eu quero falar, me deixa falar, por favor. Eu quero falar. E eu acho que o YouTube foi esse lugar onde eu pude curar essa criança que queria falar, né? E eu me lembro que quando eu decidi criar o meu primeiro canal no YouTube, que eu fui contar pra uma pessoa da minha família, essa pessoa me questionou, tu acha mesmo que alguém vai parar pra te ouvir? E essa pessoa, ela não tava falando de mim, ela não tava duvidando que alguém ia me ouvir. Na verdade, ela só tava espelhando o que eu mesma pensava de mim. Porque eu passei a minha infância inteira, ninguém queria me ouvir, porque eu falava muito. E eu entendo, porque realmente eu era invasiva. Eu queria falar pra quem não queria ouvir, né? Eu não sabia o meu limite, eu não sabia a hora de parar, eu era uma criança. O meu tio me ouvia, meu tio Marcos, ele gostava de me ouvir. Meu tio Marcos eu tenho um carinho, assim, até me emociona, assim, ele é uma pessoa da minha família que a gente não se fala sempre, mas ele é alguém que eu amo tanto e que eu tenho uma gratidão tão grande, assim, por ele estar lá na minha infância, assim. Era muito bom chegar da escola e ter ele lá, de alguma forma. E saber que eu tenho ele aqui também, assim, porque eu sei que é recíproco o que a gente sente, o que a gente tem um pelo outro, sabe? E o meu tio era essa pessoa que me fazia eu me sentir menos estranha. Ele era aquela pessoa que, não sei porquê, em algum nível, era como se tivesse tudo bem eu ser do jeito que eu era. Eu não sentia que ele me olhava com olhar de julgamento e nem que ele queria me mudar.
E eu acho que ele foi esse lugar quentinho, assim, de alguém que te abraça do jeito que você é e que respeita quem você é. Então eu tenho essa memória afetiva muito gostosa dele e da gente, assim. Eu acho que eu sinto que ali eu sempre vou encontrar colo e acolhimento se um dia eu precisar. E aí eu acho que essa criança que fica quieta, você fala muito. Ela queria ainda, tava aqui choramingando que queria ser ouvida e queria provar pro mundo que tinha alguém que queria ouvir ela. E eu comecei a falar, né? Comecei a falar de várias coisas, de vários jeitos, do meu jeito, com os meus plural, singular, com meus erros de português. E muita gente quis ouvir. E eu sinto que eu passei o meu processo de cura exposta, né? Eu me curei na internet, né? Me curei gritando, porque eu queria... Eu adulta não, né? A adulta não... Tá tudo bem, quem não quer ouvir, tá preguiça até. Mas a minha criança queria ser ouvida. E enquanto eu curava essa criança que queria ser ouvida, que queria ser validada, que queria... Olha só como você é boa, né? Eu acho que isso também foi o que me fez falar muito. Só que eu cansei de falar, cansei de dividir. E eu acho que é muito também isso, assim, eu já me validei, assim, eu já me sinto suficiente. E eu acho que antes eu não me sentia suficiente. Antes eu tinha que mostrar para que as pessoas vissem que eu era suficiente. E agora, quando eu fui pra Argentina, assim, isso aconteceu em São Paulo também. Quando eu fui pra São Paulo, que eu queria vlogar em São Paulo e tal, eu não conseguia, né? Porque São Paulo é tão grande, eu acho que eu precisava internalizar aquilo antes de... Eu não conseguia compartilhar muita coisa. E aquela experiência de São Paulo me mostrou que, nossa, eu não preciso que alguém valide isso aqui, porque eu consigo me validar aqui. Na Argentina foi um pouco disso também, assim, tipo assim, ai, não quero mostrar. E é muito engraçado, porque eu fiz um vídeo do brechó, e aí antes de eu fiz um vídeo que eu comprei várias roupas, assim, comprei jaqueta da Nike de R$700, comprei umas roupas minha cara, assim. E eu não mostrei, né, esse vídeo ficou ali. E aí, quando eu vi que eu não quis postar esse vídeo, que era o vídeo até que tinha roupas mais caras, porque a Daniela do passado precisava usar uma roupa de marca para validar, olha, eu sou alguém porque eu uso isso aqui. Olha, eu sou alguém porque eu tô com uma blusa tal, da tal marca. Eu usava marcas pra validar, né, pra sentir que eu era alguém, pra de alguma forma. E foi muito legal, porque aqui abriu uma loja que só tem 10 da Nike, assim, muito... Eu comprei umas roupas na Nike, na Centauro, enfim. E quando eu vi que eu não quis postar, não senti vontade, não só aquele vídeo, como outros vídeos que eu fiz e que eu não queria postar, eu falei, gente, evoluímos. Usamos isso porque queremos e não porque precisamos mais daquele lugar. Olha só, ela tá com uma roupa tal. E eu já tive esse lugar, né? Enfim. E aí, nesses últimos dias, foram muitos processos, foi muita cura. E toda vez que eu ia pra terapia, eu tinha uma dor com relação ao abuso. Ao primeiro, principalmente, que eu era mais criança, né? Eu sempre dizia pra mim assim, por que eu não corri? Por que eu não saí correndo? Por que eu deixei? Por que eu voltei naquela casa de novo? Porque não aconteceu só uma vez, né? E aí, quando foi pelo segundo, eu já era mais velha, eu acho que eu tinha uns 11 anos, 10 anos. E de novo eu não corri. De novo eu deixei que a minha intimidade tivesse sido violada, né? E o terceiro, eu já tinha 13, já não era mais tão criança. Mas eu não conseguia me posicionar pra colocar limite. E aí me veio esse insight, né? De que talvez, até hoje, eu estava violando a minha intimidade.
e que se tinha alguém que podia fazer isso agora, né, preservar a minha intimidade, era eu. Porque agora eu posso colocar limite, porque agora eu sou adulta. Porque agora eu posso lidar com o fato de quem não gosta do que eu faço, eu posso lidar com as críticas. O YouTube foi muito bom também pra isso, assim, porque todo dia eu recebo uma enxurrada de críticas por aqui. E são 9 anos fazendo isso e eu não quis parar por causa da crítica, né? Mas aquela criança, ela não podia parar, sabe? Ela não podia sair correndo. Sabe por quê? Porque ela não podia desagradar. Imagina, né? O pai não quis. A mãe não fez muita questão. Se eu coloco pra fora o que eu não gosto, o que eu não quero, se eu sou agressiva, eu vou perder mais pessoas, eu vou ficar sozinha, né? Então, eu fui uma criança treinada para estar sempre sorrindo, para fazer tudo certinho. E minha avó dizia 10 horas em casa, 10 horas eu estava em casa. Na escola eu era rebelde, fumei, comecei a fumar muito cedo, mas eu acho que também os vícios foram uma busca para lidar com tudo aquilo que eu não conseguia como criança lidar. Então, muito cedo eu comecei a fumar, gaseava a aula, enfim. E agora, como adulta, eu posso escolher limites. Eu posso escolher sair. Eu posso escolher me preservar. Eu posso escolher não compartilhar, né? E uma outra ferida também que eu entendi por que eu fazia o que eu fazia, eu sempre me achei burra, né? Eu digo para minhas filhas, cara, vocês são o máximo, né? Minhas filhas, elas sempre passam de ano, no terceiro bimestre elas já estão tudo passadas. Já estão de férias cedo, eu não. Eu, na infância, eu tinha que sempre... Eu passava... Hoje em dia eu não sei como é que é, mas antes tinha exame, tinha segunda época. Nossa, eles davam tanta chance pra gente passar de ano. E eu ficava até o último dia na escola com a corda no pescoço. Parece que eu me acostumei a viver na correria com a corda no pescoço desde nova, né? Um modo de sobrevivência, de ser. Eu digo, gente, eu não quero mais viver com a corda no pescoço. Eu quero viver com folga, né? Eu quero viver com tranquilidade, com leveza, né? E aí, eu sempre, desde a 4ª série, eu não passava mais direto. Eu sempre naquele lugar de, meu Deus, será que vou conseguir? E aí, junto com a Dani que fala e cala a boca, eu senti que eu vim pra internet também pra provar que eu era inteligente em algum nível, porque eu me via muito como burra. E uma das coisas que aconteceram esse ano, que eu já falei, foi fazer as pazes com o meu lado criadora. Na essência, eu sou uma pessoa que lá na infância fazia blusa de tricô, costura, fiz 2 anos de costura industrial, já falei isso pra vocês, né? Customizava minhas calças, comprava a calça da Zump, mas botava uma miçanga, pintava pra ter uma calça diferente, enfim. Só que na escola eu era péssima. Nossa, eu era muito ruim na escola. Muito ruim na escola. Muito. E ao invés de eu ir pra vida adulta com as memórias do que eu era muito boa, tipo, eu era uma excelente aluna de costura. Eu era uma excelente aluna de tricô, professora Nair, professora Zilda. Professora Zilda era professora de tricô, professora Nair era professora de costura. Eu era tão boa no bordado, eu era tão boa na costura, eu era tão boa no tricô. E tanto que quando teve foram no Parque Dom Bosco, que é uma instituição de contraturno, né, para as mães que precisam trabalhar, que tem cursos e tal, foram fazer uma entrevista e tal, a professora Naira disse assim, eu vou... E precisava de alguém para fazer foto para ir pro jornal. Ela me escolheu, ela disse, vou escolher minha melhor aluna para ir na capa do jornal. E ela falava isso, né, claro que não assim, mas ela dizia, minha melhor aluna, né? Eu dizia, fofinha, porque eu era realmente muito dedicada. E ao invés de eu ir pra vida adulta, pra aquele lugar que eu era muito boa e que eu era nota 10, eu fui tentar me provar onde eu não era tão boa assim. Então eu fui falando dos meus processos, porque eu sou pessoa da prática, né? E com assuntos muito profundos, falando bastante, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos,
pra provar que eu era uma pessoa inteligente, que eu era uma pessoa que tinha conteúdo. Porque a Dani, que só gosta de roupa de marca e que gosta de criar a roupa, porque eu gostava de construir meus looks, a bolsa colorida, com uma roupa colorida, essa Dani era muito fútil. Ai, não posso ser isso aqui. Isso aqui não. Cuidar da beleza, da estética. Eu participava de concurso de beleza. Só um pouquinho. Fui pegar o jornal que esse ano, quando a minha avó veio me visitar, ela achou lá e trouxe pra mim, ó. E aí, era ó, quem foi Dom Bosco, que é onde o lugar que eu fazia lá, né, os cursos de artesanato que eu fazia, tricô e costura e por aí vai. E aí aqui nessa matéria desse jornal, 97, eu aqui, ó. Costurando, né? Eu na máquina de costura, minha professora Nair Kalkman, maravilhosa, muito grata a ela, tudo que ela me ensinou. Fazendo costura. E ao invés de olhar para essa menina, que era muito habilidosa, né, enquanto artesã, enquanto criadora, eu fui de novo querer me provar que eu era profunda, que eu não era rasa, que eu era inteligente, que eu não era só um corpinho bonitinho. E como eu participava de muitos concursos de beleza, eu gostava de desfilar. Eu fui primeira princesa do carnaval da minha cidade, então eu passava na TV, desfilava nesses carros alegóricos, né? Tinha aquele concurso de receber a faixa, tinha concursos da mais bela negra da cidade, eram concursos de beleza que eu sempre participava. Só que era como se diz, que pessoa rasa. E a gente tem uma crença, né? Que mulher bonita, ela é fútil. É como se quando a mulher alimentasse a beleza, automaticamente ela já é botada numa caixa de fútil. É como se você não pudesse ser bonita e inteligente, né? Inclusive quando alguém, tipo, essa mulher é bonita. Eu prefiro alimentar o cérebro do que alimentar a aparência, né? Eu gosto mais de cérebro do que... E por que não pode alimentar o cérebro e cuidar, né, do rosto, do visual, da aparência, ser bonita, enfim. Então eu vivi numa profunda negação de mim mesma, de partes minhas que eram importantes, e aqui nesse canal, de alguma forma, eu consegui trazer um pouco disso, sabe? Trazer essa Dani que tem essa coisa das comprinhas, e fui muito criticada de fútil, de rasa. O primeiro vídeo de comprinhas mesmo aqui do canal, nossa. E foi quando eu quase desisti da internet por ter sido chamada de fútil. E talvez eu seja, sim, fútil, né? Foi bom poder admitir que eu sou fútil, sim, em alguns aspectos. Eu não sou profunda sempre, mas que eu também tenho esse lado. Mas que eu não preciso provar mais que eu tenho esse lado. Eu não preciso mais fazer vídeos longos, profundos, de arquétipo, de empreendedorismo, de qualquer outro assunto difícil do arquétipo da sábia, querendo mostrar esse lado sábio, porque eu sou muito mais criadora, muito mais, e eu me sinto muito realizada, né? Eu me lembro que na confeitaria, eu não era... O meu rolê, assim, que eu gostava da confeitaria era o processo criativo, era quando eu tava fazendo um bolo da galinha pintadinha, um alfajor da Minnie, do Mickey. Eu gostava muito dessa parte de decoração, fazia muitos cursos de decoração. Só que, como eu fiz escolhas ruins, eu não sou ainda muito boa gestora de negócios, mas vou ficar, porque tudo que, né, eu sei que eu tenho deficiência, eu vou lá melhorar, buscar isso. Eu acabei quebrando, como vocês sabem, e isso me trouxe um trauma muito grande, né? Isso gerou um conflito muito grande, e foram 9 anos curando esse trauma. Então esse ano foi o primeiro ano que eu voltei a confiar nas minhas mãos, foi o primeiro ano que eu voltei a parar de andar na direção de provar que eu era inteligente, pra honrar essa menina, só um pouquinho, essa criança aqui, né, essa bebezinha. A minha avó trouxe várias fotos minhas esse ano pra mim, de quando eu era criancinha, bebezinha, que eles faziam aquelas fotos, né, ó, tinha até uma florzinha no coisa. Essa casa aqui era antes do meu avô e a minha avó se separarem, né? Aí depois a gente foi morar numa outra casa de trás, bem pequenininha, quando eu tinha 7 anos. E aí, essa casa nem existe mais agora.
E aí, esse ano, essa pausa, né, esse pé que torceu para que eu pudesse parar para ouvir, foi um ano de perceber, querida, é tão cansativo você viver para provar, para se validar, e você ter dinheiro para mostrar para as pessoas que você tá bem e que você é alguém por causa do que os outros dizem, né? E chegou um momento de desacelerar, de retornar, fazer esse caminho de pausa. Outra coisa que aconteceu também, né, já que não vamos mais conversar tanto assim, né, estarei no Instagram, mas não nada comparado ao que eu já fiz nos últimos anos, né, e até porque realmente eu saí da cadeira de criadora de conteúdo, me levantei dessa cadeira e não, né, decidi construir uma marca que ao invés de conquistar seguidoras, agora eu decidi conquistar clientes, né, então eu saí da criadora de conteúdo. A criadora de conteúdo, ela busca seguidor, né? Ela busca, e eu não quero mais seguidor, assim, não quero alguém para me seguir, para se inspirar em mim, não quero mais essa responsabilidade. Eu realmente, né, saio da cadeira da criadora de conteúdo para sentar na cadeira de uma marca que busca clientes, alunas de artesanato, enfim. Mas é diferente, né? É diferente essa cadeira. Junto com isso, né, que aconteceu, e aí talvez sirva também pra vocês aí, né, pra cada um que tá num processo, eu comecei as pessoas começaram a me questionar: você não sente falta de gente? Você não sente falta de vida social? Você sempre tá sozinha em casa, né, e tal? E eu não sinto falta, né, eu não sinto falta de ter uma amiga. Às vezes eu falo, pra ir no cinema, mas assim, dizer que eu sinto falta, que eu fico triste por isso, não, eu amo estar sozinha. E aí algumas pessoas começaram a me questionar se eu não tinha autismo. E aí eu falei, gente, autismo nem combina comigo, porque eu sou uma pessoa super simpática, né? Eu tô aqui na internet, crio conteúdo e tal. E pra mim era uma coisa que não fazia sentido algum. Autismo adulto, né? Não sou autismo, porque eu falo com as pessoas. E aí minha visão, né, de uma pessoa autista e tal. E aí eu atendi uma psicóloga. E aí nessa conversa que a gente teve, né, na consultoria, ela foi contando coisas dela e tal, daí eu falei, nossa, eu também sou assim, nossa, eu também faço isso, que é aquela coisa do espelho, né? E aí ela falou, Dani, dá uma olhada, vê se você não tem autismo ou altas habilidades. Eu falei, não, altas habilidades eu não tenho. Assim, mas dá uma olhada e tal. Daí, como eu tava ouvindo aquilo de uma profissional e alguém que tava relatando coisas que eu também me identificava, do tipo, cara, eu vivo aqui na minha bolha e pra mim tá tudo certo. Algumas seguidoras dizem assim, ai, queria ser tua vizinha. Assim, gente, vocês não iam me ver, porque eu não sou uma pessoa que eu tô na casa dos vizinhos, eu não sou uma pessoa que eu gosto de sair pra visitar pessoas, eu não sou uma pessoa que eu gosto de receber visita. Quando alguém diz que vem na minha casa, eu já começo, o corpo tranca, né? Ela falou que eu tenho uma rigidez cognitiva, que no vídeo do divórcio ela percebeu uma rigidez cognitiva, e geralmente as pessoas autistas elas têm uma rigidez cognitiva. Isso fez muito sentido pra mim, porque quando eu crio uma rotina e alguma coisa sai daquele planejado, é muito complicado, muito desafiador pra mim lidar com visita de última hora, coisas de última hora, apesar de parecer que eu mudo muito fácil assim e tal. E eu comecei a ver que talvez isso faça sentido, assim, né, da minha dificuldade mesmo de criar vínculo. Eu não gosto de criar vínculo. Eu demoro 3 meses pra responder minhas amigas no WhatsApp. Quando alguém se aproxima, ai, como você é legal, a pessoa já acha que no outro dia eu vou estar mandando mensagem. Eu não vou, tá? Porque eu tenho muita dificuldade com vínculos. E a minha filha Sofia que fala, mãe, você é melhor sozinha. Você é ótima sozinha. Você é maravilhosa sozinha, assim. Porque eu lido muito bem com estar só, no meu mundo, no meu universo, ali na minha bolha, né? E só que eu sou muito simpática, eu sou muito espontânea, então dá a sensação que eu sou uma pessoa muito sociável, que eu sou uma pessoa muito... E eu não sou. Eu vou falar com todo mundo com educação, e aí ela falou das máscaras, né, que o autista precisa usar pra conviver em sociedade, enfim, e ela fez com que eu, tipo, vou procurar um especialista, né, um psicólogo especialista pra ver se isso faz sentido, se não faz, porque pra mim eu ainda tava bem resistente com essa possibilidade de ter autismo,
mas muita coisa fazia muito sentido pra mim, assim, muito, mas muito, 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 assim, eu me esforço, né, pra estar em sociedade, eu me esforço pra conviver com a família, de alguém que eu me relacione, mas não é uma coisa que eu sinto falta, né, eu não sinto falta nenhuma. E eu adoro minha família, porque minha família, cada um cuida da sua vida, cada um tá no seu universo fazendo a sua vida, ninguém fica cobrando, ei, não tem grupo de família, não tem ninguém ligando toda hora pra ninguém, nossa, eu tô na família perfeita. Pra ser quem eu sou, porque daí eu não tenho essas obrigações, assim, sociais, de, ai, meu Deus, né, ai, o amigo secreto, ai, não sei o quê, tipo, ai, graças a Deus. Eu já passei muitos natais, tipo, sozinha no novo, e eu amo ser só, amo. Mas eu me sentia sempre muito estranha, porque eu me sentia muito incompreendida, né, tipo assim, cara, tem uma coisa de errado, assim, parece que as pessoas não conseguem entender isso. E aí eu pensei, e eu sempre pensava, não, deve ser alguma crença, deve ser alguma coisa que eu não limpei, deve ser alguma questão de coisa no relacionamento na infância. Eu sempre ficava pensando que um dia eu ia me tornar essa pessoa sociável, essa pessoa que como as pessoas vivem, né? E talvez não tenha crença nenhuma, né? Talvez eu tenha só um cérebro divergente, que tem necessidades diferentes e que tem um jeito diferente de funcionar. E eu comecei a perceber o quanto eu tava amando ficar em casa sem, isso foi outra coisa que começou a acontecer, criando minhas velas, embalando os meus produtos, e digo, nossa, que vida incrível essa, de estar aqui botando uma música clássica, um jazz, uma bossa nova, e embalar os meus produtos e fazer minhas velas. Eu digo, gente, que lugar gostoso de ficar. Era como se aquilo ali me preenchesse muito também, assim. E aí eu contratei ali, né, uma psicóloga especialista e tal, e aí passei pela triagem, e ela falou, olha, talvez não só autismo, como também, né, o TDAH. TDAH eu já imaginava. Mas aí eu sempre fico pensando assim, tipo, ah, tá, mas o que adianta eu descobrir essas coisas se não tem medicação? TDAH ainda tem, mas assim, tipo, eu gosto de ser assim, sabe? Eu não gosto de ter coisa pra inventar desculpa de, ai, não faço isso aqui porque eu tenho TDAH, não sou não sei o que porque eu tenho TDAH. Não, a gente faz e lida com as coisas que tem. Então, tipo assim, eu gosto muito dos resultados que eu tenho, eu gosto muito da vida que eu construí, né? Com TDAH, sei lá, com autismo e tudo mais, muito processo ainda, né? E bipolaridade, que vocês adoram me chamar de bipolar, não tem nem traços, tá? De bipolaridade segundo a psicóloga e o psiquiatra também, que eu tenho psiquiatra, porque eu já tenho diagnóstico, né, de transtorno de pânico e ansiedade, então já contei que eu tomei já remédio controlado por um tempo, mas já tem 9 anos que eu não tomo medicação controlada, mas não tenho, tá? Não tenho oscilações de humor, assim, meu Deus, eu fiquei triste, sim, com a separação, né, por coisas pontuais, mas eu sou uma pessoa naturalmente bem-humorada, geralmente eu tô sempre sorridente, enfim, eu gosto de ser feliz, assim, de ser nessa pessoa. Mas tá tudo bem também, né? Os diagnósticos que eu recebo na internet. Enfim, não é o caso. E aí, isso também foi outra coisa que aconteceu. E eu sinto exatamente que é isso que tá acontecendo na minha vida, né? Eu estou ocupando o meu lugar. Eu tô indo ser só quem eu sou. E sentando na cadeira que eu quero sentar, que me pertence, que é essa criadora, artesã. Eu amo arte. E ao invés de ficar tentando tirar nota boa e provando profundidade, inteligência, eu não quero falar muito mais, não. Eu não preciso mais que as pessoas me escutem, eu posso viver aqui no meu silêncio e posso alimentar algo que talvez a minha criança sempre quis fazer, que era viver como uma aranha, fazendo coisas, criando coisas. Ah, Dani, você poderia fazer isso no YouTube? Poderia. Talvez eu faça isso, mas não tenho vontade agora. A princípio eu vou ficar só no Instagram, porque o Instagram ele é mais visual. E como a ideia agora é manter a escola, né? E eu criei uma marca só. Outro ponto que foi, né? Quando eu comecei a perceber os excessos e essa minha necessidade de ter um monte de coisas, que isso escondia de fato um medo de falta e vivia naquele modo sobrevivência, sempre com a corda no pescoço. A partir do momento que a gente cura essas raízes, né, a gente não precisa mais... A gente não perde completamente a necessidade de agir, porque a motivação daquilo foi resolvida. Então, você não consegue mais alimentar aquilo ali. Então,
Eu decidi aí ter uma marca só, né? Então não vou ter mais nenhum canal no YouTube. Eu já encerrei, inclusive, a minha questão com a criadora de conteúdo internamente, né? Já passei pelo meu processo de luto. Tô passando um pouco ainda, né? Decidi criar a Luxo Criativo, que ela une as 3 marcas que eu tinha criado, que é a Refúgio do Ser, que surgiu dessa minha necessidade de pausa, de se conectar com a essência, de viver uma vida autêntica. A Casa Nobre Velas, que representa o meu lado que gosta de requinte, de um bom restaurante, que gosta de coisas muito boas. E a Casa Nobre, ela vinha para externalizar esse meu lado. E quando eu criei essas marcas, eu ainda estava na velha identidade. A identidade que precisa fazer um monte de coisa para se sentir que é útil, para se sentir validada. Olha como eu sou foda, eu faço um monte de coisa. Ai, não quero mais esse trono, essa coroa. E aí eu criei a Mania de Velas, né? Que era para expressar esse meu lado criativo, esse lado colorido, essa Dani que gosta de cores, que gosta de misturar e tal. Só que 3 marcas, né? Alimentar 3 perfis no Instagram, alimentar aí mais todos os canais que eu tinha. Digo, gente, que vida vai ser essa aí, né? Que loucura. Ai, pensa, como que tira a corda do pescoço querendo criar um monte de coisa, né? Criando um monte de coisa e não criando nada, na verdade, direito. E aí foi onde eu digo, ai, não preciso mais de tanto canal pra dizer que eu sou foda, não preciso mais de tanta marca pra dizer que eu sou foda. Eu quero uma marca e só. Né? E literalmente me libertando dos excessos. Eu não sei quem é essa pessoa e eu não vou negar pra vocês, né? Que vem internamente insegurança, vem, ai meu Deus, escassez, ai, vem. Outra coisa que aconteceu também foi uma mentorada minha que me recomendou um livro que se chama Uma Única Coisa. Ele tá lá, não vou me levantar de novo. Que é uma capa vermelha ali, Uma Única Coisa. E eu li esse livro na viagem também, assim, foi bem importante. E eu acho que nada surge no nosso campo por um acaso, né? Sobre a importância da gente estar presente, escolher uma única coisa, não viver com um monte de aba aberta, não viver com fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu já sou essa pessoa, né? Eu não sou uma pessoa que eu escuto um áudio da minha amiga de 30 minutos lavando louça. Não, eu paro e eu só escuto o áudio. Eu não sou uma pessoa que eu tenho o meu valor, né? Minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Então, toda vez que eu tô falando com alguém, eu tô falando com aquela pessoa. Toda vez que eu vou ouvir um áudio, toda vez que eu vou ler uma mensagem, toda vez que eu vou assistir um vídeo, eu estou fazendo aquela coisa. Então, eu já tenho esse hábito de estar presente nas coisas que eu faço, mas eu tinha um hábito de ter um monte de coisa, né? Então, pensa estar presente e fazendo um monte de coisa, um monte de canal, um monte de coisa. E foi bom perceber, né, que eu tinha ainda esse medo de falta, que eu ainda tinha esse medo de inconsciente, de coletivo, né, de urgência, de viver sempre correndo e poder curar isso, né, pra escolher uma única coisa. Então, eu criei a marca Luxo Criativo. A Luxo Criativo, ela tem essa proposta de que luxo é ser original. Não é sobre o luxo do estereótipo de luxo, de serife e preto, branco, dourado, nada disso, né? É essa coisa de trazer essa originalidade, né? A proposta e a missão da marca é levar a originalidade para o mundo. Uma pessoa que tem coragem de ser quem ela é e que ela encontre na loja peças que representem quem elas são, que elas possam criar uma casa original através das nossas peças, que elas possam criar um look original, talvez eu crie também colares de cerâmica, brinco de cerâmica, então que elas possam expressar originalidade através das nossas peças e que possam construir uma casa original através das velas, enfim, de acordo com a personalidade de cada pessoa. Então, o criativo, ele entra num lugar amplo, onde eu posso desde trazer a vela na madeira, que tem essa coisa do requinte, como uma vela de pompom para aquela pessoa que é mais criativa. Porque a proposta da marca é expressão de originalidade, né? E junto com essa marca, além da loja, tem a escola. Então, a escola tem essa proposta de criar cursos para que as pessoas, as artesãs, as artistas possam ter inspirações para criar peças originais, né? Para trabalhar presença, para trabalhar valor do trabalho criativo, para entender, né, que quando a gente entrega uma arte, a gente está entregando a nossa presença, a nossa sensibilidade, a nossa energia e aprender a valorizar também a arte, né, artesanato, o trabalho artesanal, que ele não é feito por uma máquina, é feito por uma pessoa que está botando o tempo dela ali. Então, a minha missão daqui pra frente não é curar ninguém, nem salvar ninguém, nem ser amiga de ninguém e nem ser íntima de ninguém.
A minha missão aqui é ajudar que as pessoas possam se expressar e se sentirem vistas, se sentirem respeitadas a partir dentro da sua própria personalidade, dentro da sua própria vida, né? Que elas possam conseguir se apresentar para o mundo do jeito que elas são, apresentar suas casas da forma mais autêntica. E isso é o que eu escolho para me mover daqui para frente, né? Então as minhas motivações de fato mudaram. E eu quero agradecer vocês que me viram me curar abertamente, né? Quem foi minha aluna de curso sabe o quanto de detalhes eu contei pra minha vida, o quanto eu me expus, o quanto eu me despi, né? Eu vim pelada pra internet, né? Eu tirei blusa, calcinha, tudo e vim com a minha alma, com a minha intimidade exposta, né? E eu fui repetindo esse padrão da intimidade exposta desde do meu primeiro abuso. E hoje, adulta, com 42 anos, curada, eu posso fazer aquilo que a minha criança não conseguiu fazer. Eu posso fechar as portas da minha intimidade e preservar a minha intimidade e deixar que a minha intimidade seja compartilhada com as minhas terapeutas e com quem realmente pode me dar um diagnóstico, quem não vai me julgar, quem vai me acolher minhas feridas, minhas dores, me ajudar a passar um remedinho. E eu sinto também que eu sempre tinha um medo de me posicionar como profissional. Eu sempre ficava naquela, porque eu não me achava inteligente o bastante, né? Eu tinha ferida ali enfim. E agora eu me sinto bem, né, para ser professora de artes, porque eu sou boa, eu tenho um bom gosto, e não ter medo de assumir isso, né, assumindo que eu sou boa, eu tenho realmente um bom gosto, eu tenho um senso de harmonia, de estética na hora de decorar uma casa, de pintar uma parede, de construir algo, eu tenho esse olhar, né, eu tenho Marte em Libra e tenho Vênus em Libra, né, e eu decidi acolher essa minha Vênus também, que gosta de leveza, que gosta de harmonia, que gosta de silêncio. E é nessa direção que eu escolho andar. E eu só posso andar nessa direção por causa da Dani que eu fui até mês passado. A Dani que sangrou ali, supostamente, né, nos tanques de tubarões. A Dani que se despiu, a Dani que gritou pro mundo para ser ouvida e percebeu que tá ok, mas de que adianta todo mundo ouvir se você não se ouve? De que adianta todo mundo reconhecer os teus resultados se você não reconhece, se você nunca se sente boa, se você nunca se sente suficiente, toda hora tem que criar um monte de projeto até achar o projeto que você se sente suficiente, não vai ter o projeto que você se sente suficiente, porque você não se sente suficiente, você não vai se sentir suficiente em lugar nenhum, em projeto nenhum, com canal nenhum, porque essa insuficiência tá dentro de você. E aí quando verdade, não adianta ficar pulando de galho em galho. Não tem uma cadeira que você vai se sentir confortável enquanto você não curar, né, essa falta de suficiência e tal. E aí, minha gente, é um alívio tão grande, assim, parece que o corpo pôde relaxar e eu pude dormir e descansar dessa loucura que foi os últimos 9 anos. Meu Deus do céu, foram 9 anos muito loucos. Mas muito importantes para minha vida. Foi o caminho que a Dani encontrou para se validar, para se curar, para ir contra tudo aquilo que ela ouviu que não era para fazer, e ela foi lá e fez. E fez muito para perceber, puxa vida, minha filha, nem o Papa falando que você é boa, você não acredita, né? Então, o que fazer? Vai ficar até quando, assim? Então, é isso, né? Eu tô saindo da cadeira do modo sobrevivência, tô saindo da criadora de conteúdo carente que precisa de seguidoras, as amigas, né? E criar relacionamento de intimidade e preencher esse lado, né? Que eu acho que eu também preenchi muito quando eu rompi o ciclo com as minhas amigas de 20 anos. Eu acho que eu fui buscar essas amigas também na internet. E não quero mais isso, né? E eu acho que eu também tô passando por um processo de amadurecimento. Eu acho que eu subi mais um nível, subi mais um degrau em termos de maturidade.
Mas eu acho que isso só foi possível também por conta de todas essas consciências e de todas essas curas. Sou muito grata ao YouTube, o YouTube é um ótimo lugar. E um outro motivo também de trazer esse conteúdo pra vocês é dizer assim, algumas pessoas veem o YouTube, tipo assim, meu Deus, se eu não for, porque eu vejo tanta gente fazendo dinheiro com o YouTube, se eu não for pro YouTube, eu não vou conseguir fazer outra coisa. Cara, existem tantas possibilidades, às vezes a gente bota uma coisa na cabeça e tem que ser aquilo. E pra quem gosta do YouTube, cara, o YouTube continua sendo um lugar que paga. Pra mim, uma das melhores redes sociais que paga. Ai, Dani, mas você não falava que não gostava do Instagram? Como criadora de conteúdo, eu não gostava do Instagram. Mas eu não sou mais criadora de conteúdo. Não tô indo pro Instagram criar conteúdo. Tô indo pro Instagram pra apresentar minha marca pro mundo. Então, no Instagram é um bom lugar pra fazer uma vitrine do meu negócio, entende? E realmente, como criadora de conteúdo, se você quer ser criadora de conteúdo, viver como criadora de conteúdo, cara, o YouTube é o melhor lugar pra fazer isso. Entende? Só que como eu não sou mais criadora de conteúdo, aqui não é mais meu lugar, né? Talvez se eu vier pra cá, eu vou vir de um outro lugar pra apresentar minha marca, pra falar com alunas, falar com clientes. Alunas, né? As clientes vão ser mais pra quem compra os produtos da Lute Criativo. Mas pra falar com as alunas que querem aprender, que querem vender a arte, por aí vai. Então é outro rolê, não tem nada, é muito mais no posicionamento da escola do que da criadora. Mas também não tenho planos de vir pro YouTube ensinar arte, não. Por enquanto não quero mesmo, assim. Talvez depois faça sentido, mas a ideia mesmo é só alimentar o site, investir em tráfego pago e por Instagram apresentar minha marca lá. Porque até no Instagram eu tinha um posicionamento muito pessoal, né? E eu ficava sempre naquela, porque eu tinha muita essa insegurança de quem eu sou, meu Deus, impostora, nananana. Ai, ficava igual um peru doido, né? Transitando em várias cadeiras. E aí o Instagram, como era muito coisa com meu nome, eu tava lá como Daniela e compartilhando a minha vida, a minha rotina, muito pessoal, assim. Só que agora eu não sou mais o meu conteúdo, né? A minha forma de fazer dinheiro não é mais vendendo a minha vida, a minha intimidade, não é mais sobre isso. Essa porta foi fechada, está fechada e agora eu abro uma nova porta que é a Dani, né? Artista mesmo, criadora, professora de arte, criadora, né? Que tem uma marca, uma loja de arte e expressão de originalidade. E é nessa cadeira que eu escolhi sentar agora. E é nessa cadeira que eu vou ficar sentada com uma marca quieta, sem fogo no rabo, pra criar mais um monte de coisa. E eu quero dormir tranquila, eu quero ficar tranquila, eu quero pausa, eu quero passear, eu quero não fazer nada. E quero expressar em silêncio, porque agora eu não tenho mais uma necessidade, né? Ai, preciso ser ouvida. Ai, não preciso mais, sabe? E é isso, gente. Eu agradeço muito vocês, eu agradeço muito o YouTube, sabe? Eu sou muito grata. Nossa, essa plataforma é muito bom ter encarnado num momento que existe um YouTube pra gente poder ser quem a gente é, né? Uma ferramenta muito democrática que permite que a gente expresse quem a gente é, do jeito que a gente é. E é maravilhoso, né? Tá num momento de vida que existe um YouTube onde a gente pode fazer dinheiro sem tantos roteiros, sem tantos rótulos, né? Sem tanta... Eu sou completamente apaixonada mesmo. Ai, tá apaixonada, mas vai sair? Ai, é aquilo que eu respondi no Instagram. Gente, eu não vivo por amor, né? Eu amava o Alex e saí da relação. A criança, ela precisa, porque eu brinco só com o que gosto, faço só o que gosto. Na vida adulta, a gente não faz só o que gosta, não, né? Na vida adulta, acho que a gente tem que ter compromisso, acho que a gente tem que, principalmente quem não tá com a vida ganha, né? Tem conta pra pagar, tem que construir independência, tem que comprar roupa, quem tem filho pra sustentar. Então, assim, se o que gosta não tá fluindo, aprende a gostar de outra coisa, sabe? Então vai ficar ali, porque eu amo. Cara, aprende a amar outra coisa. Né? Vai conhecer outras coisas que você possa amar, se apaixonar e por aí vai. Então, assim, eu não vivo hoje por amor, assim. Acho que a Dani, mais infantilizada, ela botava muito pirlim-pim-pim em tudo, romantizava muitas coisas. Eu ainda tenho bastante isso, né? Porque eu tenho Vênus em Libra e Marte em Libra. Então, eu romantizo bastante algumas coisas ainda. Mas, o amor não é um fator do tipo assim, uma prisão que eu não posso sair. Não é não, tá fazendo bem? Tem um monte de coisa que você ama que não faz bem pra você. Coca-Cola, né? Tem um monte de coisa que a gente ama. Eu amo isso aqui, mas faz bem? Não, mas a gente, né? Fica ali. Então, amor não é uma questão, né? Uma coisa que faz parte do meu filtro do que é pra mim, do que não é pra mim.
E é isso, né? Estou super feliz, né? De honrar essa garota que na infância teve coragem de seguir o coração e fazer o que amava. Teve coragem de mandar uma carta pro reitor da universidade dizendo: eu não tenho condição, mas eu quero muito estudar aqui, nessa escola grande, nessa coisa enorme. Só que quando eu fui ficando adulta, essa criança foi silenciando aqui dentro, né? E eu olhei para todas as minhas feridas e deixei que as feridas conduzissem minha vida. E agora eu posso deixar que a minha essência conduza a minha vida sem ter que provar mais nada pra ninguém e sem dar tanta voz pra quem acha que eu falo demais, falo de menos, sou bipolar, sou isso, sou aquilo. Ai, foda-se. Foda-se o que todo mundo acha, e quem quer ouvir, ouve, quem não quer, não ouve. Tá tudo bem, porque é muito bom tá no próprio lugar, né? Tá dentro de si mesma. E eu acho que foi isso, né? Eu voltei pra casa. E ser só quem eu sou. E não tentar ser quem eu não sou. Não tentar ser a especialista do não sei o que. Cara, não sou eu. E é muito engraçado, muito interessante como os nossos clientes, eles refletem a nossa vida. Essa semana eu atendi uma cliente maravilhosa. Não vou falar o nome dela aqui, mas eu amei quando ela falou assim. Ela veio fazer uma consultoria de arquétipos comigo. E aí ela falou assim, eu falei assim, tem algum arquétipo que você se sente desconfortável, que você não quer usar? Aí ela assim, eu não quero arquétipo de mulheres muito empoderadas, não. Eu não quero, assim, arquétipos de, aquela girl boss e tal. Tipo, eu não quero ir pra esse lugar, né? Eu gosto de estar na minha casa, eu tenho a minha produção de canecas personalizadas, eu presto serviço para a empresa do meu marido, eu tenho 2 filhas, eu não quero esse lugar. Eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de reunir a família para jantar, e esse é o lugar dela. Às vezes a gente olha pro lado e diz, nossa, né, eu quero aquilo ali. Não, aquele ali é o lugar dela. E quando a pessoa encontra o lugar dela, ela não quer ocupar nenhum outro lugar. E eu sinto que para me validar durante esse tempo, eu quis ocupar algum lugar da mentora, especialista, não sei o que. Cara, o meu lugar é esse aqui. Eu sou só criadora. Eu gosto de criar arte. Eu gosto de inventar moda, como dizia minha avó. Meu Deus, lá vai ela inventar moda. Gente, agora eu vou oficialmente inventar moda. Agora eu me dei autorização para inventar moda. E é o que eu amo, pintar parede, né? Tem gente que diz, Dani, por que você não contrata alguém para pintar? Eu amo, gente, aquilo ali. Eu adoro criar, eu adoro pintar as bolas, eu adoro fazer, eu adoro botar as mãos na massa. E essa é a minha essência, sabe? E esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Né? E eu acho que eu já corri muito, muito atrás de ser uma blogueira reconhecida, de fazer publicidade com marca e tal. E isso era mais uma vez uma validação. Eu queria fazer uma publicidade para que alguma marca validasse, dissesse, olha, ela tem valor, porque eu contratei essa pessoa aqui. Então, é muito ruim quando a gente não se valida, né? É muito ruim quando a gente percebe que a gente ainda precisa de uma validação externa. Ainda bem que eu não me violei tanto, né? Porque eu recebi tantos convites de podcast, de televisão, e eu não fui. E eu sempre pensava, nossa, por que eu me auto-saboto? E talvez eu não me auto-saboto. Talvez eu só tenha realmente autismo e eu não queira falar com as pessoas, eu não queira ir para os podcasts. Para mim ir, eu tenho que me sentir muito segura, né? Por isso que eu fui do podcast do Marinho, porque o Marinho, eu não sei explicar, eu me senti bem com ele. E consegui ir. Mas todo o resto eu nunca consegui aceitar. Eu nunca consegui nem responder os convites de podcast que eu recebi. E parece contraditório. E eu ficava nesse conflito assim, cara, mas você cria conteúdo, você não quer estar lá sendo entrevistada por outras pessoas, você não quer estar lá na televisão. Cara, não, eu não crio conteúdo para isso. Eu crio conteúdo porque eu gosto de criar. Então não era sobre aquilo ali, entende? E talvez ali eu também já estava percebendo que eu não precisava estar em determinado lugar para alguém dizer que eu tenho valor ou que eu tô sendo validada, assim. Ai, gente, mas é isso, né? Hablei. Mas eu tô super feliz, assim, eu tô cansada, né? Fim de ciclo, porra, tô exausta, pra falar bem a verdade, assim. É como se a minha alma finalmente pudesse soltar esse modo de sobrevivência e descansar. Eu tenho dormido, assim, de babá, assim, como há muito tempo eu não dormia. Olha ela, né? E caramba, como é bom descansar, como é bom silêncio, como é bom pausa, como é bom esse lugar aqui dentro seguro, tranquilo.
sem exposição, assim, sabe? Ai, muito bom, muito bom, muito bom. E é isso. E é isso que eu tô aqui vivendo agora. Agradeço o carinho de vocês. Pra quem tá com muita dor, observa se isso não é uma dependência emocional, que às vezes a gente alimenta com a internet, né? E uma boa relação é quando a gente pode sair, né? Uma relação saudável é quando você pode sair, que tá tudo bem, né? Faça o que é melhor pra você, porque você não me deve nada. E é isso, né? Foi bom poder contribuir. Os vídeos vão ficar aqui como uma forma de honrar tudo que eu fui, tudo que eu consegui fazer. Vai ser bom, depois de mais madura e tal, olhar, nossa, né? Olha só como foi meu processo, garota, meu Deus, né? Mas daqui pra frente, fechei as portas da minha privacidade, da minha intimidade e vou viver a minha vida no off e não vou mais vender a minha rotina, né? Vou vender a minha arte. Talvez a minha rotina como artista, né? Como artesã, mas não como pessoa comum, que eu fiquei tentando, né? Transitar na pessoa comum pra ser gente como a gente, continuar pertencendo à minha família. De alguma forma, eu acho que essa coisa de, eu gosto disso aqui, mas eu também gosto disso aqui, era pra tipo, gente, olha, eu continuo sendo simples também, como quando eu vim. E agora também, poder sentar nessa cadeira de tipo, gente, eu gosto de lugares finos, requintados, eu gosto de boas roupas, eu gosto de qualidade e tá tudo bem, né? Eu gostar disso e tudo bem quem não entende, né? Eu não posso me diminuir pra que o outro não se sinta desconfortável. Nesses dias uma seguidora assim, que você é bipolar. Investiga. Eu falei, tá, eu poderia investigar se isso estivesse causando um problema pra alguém da minha família, se estivesse causando algum problema pra minha filha, pra minhas filhas, elas não reclamam do meu humor, de nada, de nenhum surto, de nada. Eu tô super feliz com os meus resultados. E eu falei pra ela, será que não é você que precisa do meu diagnóstico de bipolar pra justificar a tua estagnação, a tua falta de movimento? Não, ela se movimenta tanto, ela muda de ideia porque ela tem algum problema. E quem sabe, às vezes, a gente olha pra uma pessoa e a gente acha que, essa pessoa é fútil. E aí justifica a futilidade, aí a pessoa só cuida do corpo. Pra justificar a preguiça de não ir pra uma academia, de não cuidar do próprio corpo. Então, às vezes, a gente quer diminuir as pessoas que fazem alguma coisa pra justificar aquilo que a gente não faz pra cuidar de si mesma ou pra movimentar a nossa vida, né? E por muito tempo eu tentei me diminuir pra que essas pessoas se sentissem mais confortáveis. E a partir de hoje eu digo, cara, eu não posso fazer nada que o meu movimento, a minha ousadia, a minha coragem ilumina os medos e as sombras de quem não sai do lugar. Eu não posso parar de me mover e nem de crescer para que o outro se sinta confortável, né? Eu não vou deixar de gostar de coisa boa para que as outras pessoas, não, né? Não. E infelizmente às vezes a gente faz isso, né? E é isso. Mas, né, eu só posso fazer isso agora porque aquela Dani agora já se acolheu, já não precisa mais que alguém cuide daquele abandono e não precisa mais daquela validação externa. E é isso. Gente, chega! Vocês estão vendo como eu tenho dificuldade de soltar? E seguimos. Eu desejo um feliz ano novo pra vocês, desejo um bom Natal, desejo que vocês se lembrem que 2026 é um ano 1. E um ano 1, ele pede uma nova semeadura, ele pede uma nova identidade, ele pede um novo começo. E tudo que você plantar no novo ano, no ano 1, você vai colher pelos próximos 9 anos da sua vida, porque a gente é cíclica, a vida é cíclica, as luas, as estações nos mostram que a mudança está aí, né? Deus fez as estações para dizer que não é inverno o ano todo, nem verão o ano todo, e inverno é para desapegar. Primavera as coisas começam a florescer e esse movimento faz parte da vida. O Criador, eu aprendo sobre Deus olhando o que Deus criou, né? Então as estações do ano vêm nos mostrar a ciclicidade das coisas, né? O tempo de plantar numa lua nova e o tempo de soltar numa lua minguante. Então nada é permanente, nada veio para ficar para sempre. Ninguém vai... claro, tem pessoas que vão querer ficar a vida inteira no mesmo trabalho, mas até para uma pessoa concursada, chega um momento que aquele trabalho encerra e ela tem que se aposentar, né? Ela tem que soltar aquilo ali. Então, a vida permanência é uma ilusão, né? Então é isso. Eu desejo que vocês façam uma semeadura consciente e pensem com carinho, sintam com carinho o que vocês querem semear, né? Daqui pra frente, para que vocês possam regar e nutrir aí essas novas sementes. Desejo muito sucesso, muita felicidade, desejo muita verdade, muita originalidade. Desejo que vocês não busquem uma vida
a vida dos outros, né? Mas uma vida que faça sentido pra vocês, que seja gostosa de acordar todos os dias, que vocês se vejam, independente da validação de quem tá do lado de fora, se gosta ou não gosta, né? E que agora, eu acho que pela primeira vez na vida, com 42 anos, eu vou viver uma vida minha, uma vida pra mim, né? Uou, eu vou viver comigo, tá? Então é isso. Um beijão e gratidão mais uma vez por tudo. E eu desejo de todo o meu coração que vocês fiquem bem.